perguntas no chat, tá? Aqui também... Recording is on. Uau! Essa foto também é já é uma foto do Guilherme mais maduro, que eu acho que as pessoas já conhecem mais essa figura pública e não aquela que eu mostrei. Aqui mais algumas coisas assim, do papel do Guilherme em tudo isso. O brasão da cidade de São Paulo, que a gente vê inclusive no ônibus todo dia, é obra de Guilherme junto com o As Rodrigues, que foi em 1916 que ele foi concebido. Ele também estudava heráldica, eu esqueci de colocar aqui na lista. Ele participa da Revolução de 32, ele foi responsável pelo Jornal das Trincheiras, Canção do Expedicionário, que acho que a maioria das pessoas conhece, também foi de Guilherme, presidente da Comissão do Quarto Centenário, Príncipe dos Poetas Brasileiros em 59, ele entra para a Academia Brasileira de Letras, Academia Paulista de Letras, crítico de cinema, ele foi o primeiro crítico de cinema aqui em São Paulo, pelo menos, ele escrevia no estado de São Paulo de 1926 até 42. Então, isso só de crônicas de cinema. Era coluna Cinematógrafos, que inclusive lá pelo museu a gente tem foi feita uma coletânea dessas crônicas com o nome do livro é Cinematógrafos, e foi editado pela Unesp. De crônicas de jornal, que é o que eu estudo. Então, peraí, aqui só para mostrar para vocês, Canção do Expedicionário, né, para vocês lembrarem, não vou sair cantando isso, por favor, mas isso é de Guilherme. Esse Passo do Soldado, que foi da Revolução de 32, também é de Guilherme, tá? A letra e a música do Marcelo Tupinambá. Tá, então... aí é uma foto de Cunha, o Guilherme ele ficou só 3 meses, aliás, ele ficou 1 mês em Cunha, porque depois ele voltou para São Paulo para ser responsável pelo Jornal das Trincheiras. Tá, aqui curiosidades, tá, gente? Eu coloquei 3 tipos de crônicas que o Guilherme escrevia, e hoje eu achei essa, por um acaso, não era essa que estava, mas eu achei curiosa. Essa crônica Ontem, Hoje, Amanhã, ela era escrita no Diário de São Paulo, ele publicou no Diário de 46 a 57. E essa, particularmente, ela fala que ele estava em busca de um Camões, tá, pelos sebos da cidade de São Paulo. Eu acho que eu não vou ficar lendo, que eu acho que vai ficar um pouco ruim, eu acho que dá tempo? Não sei. Aqui ele fala, um desses dias tive que fazer isso aqui em São Paulo, não propriamente por prazer, mas por necessidade. Eu precisava mesmo e preciso ainda em determinado livro. Percorri as grandes livrarias do centro, depois as menores, em seguida os sebos. Também as agências mistas de jornais, revistas e livros, tudo em busca de um Camões. Tá? Eu não vou ficar lendo porque acho que vai tomar mais tempo, porque a gente tem ainda bastante coisa que ver, tá? Mas é uma crônica bem interessante que fala sobre as livrarias do centro. Essa do meio é uma coluna que ele tinha no estado de São Paulo, que ele escreve de 57 até mais ou menos 66. E a última, Memórias de um Fã, é sobre cinema, que por um acaso ele fala muito da cidade de São Paulo, nessas crônicas de cinema. Tá, agora vamos para o que interessa. Tudo começou no Teatro Municipal, né, gente? A gente sempre começa a caminhada lá, e aqui eu só estou mostrando, porque Guilherme também participa da Semana de 22. Ele participa no primeiro dia com esse poema chamado Os Discóbulos, que está no livro A Frauta que eu Perdi. Tá? Então, também não vou ler o poema, mas é um dos poucos poemas mais modernos do Guilherme, tá, gente? O Guilherme era modernista, mas o papel dele foi outro. Como a revista Claxon, tá? Então, assim, esse mensário de arte moderna, por um acaso a parte gráfica é de Guilherme, tá? Esse A que está no centro da revista
Dizem que eles estavam numa tipografia e, por um acaso, tinha essa letra A, que era de um cartaz de teatro da Ópera Aida, e aí eles acharam que ia ficar bacana, então a capa da revista Claxon acabou sendo dessa forma. Ela só teve 9 números, não tinha dinheiro para continuar, mas ela era bem interessante, tá? Existem as edições facsimilares nas caixas modernistas que é possível comprar. É bem curiosa. E aqui do lado tinha um reclame do que eles vendiam, né? Então, revista Claxon, para quem gosta de modernismo, é bem bacana. Vocês estão vendo alguma coisa? Sim, Semana de Arte Moderna. Tá, vou tentar deixar de tela cheia de novo. Tá. Ficou grande para vocês? Não. Não, pra gente não. Para mim tá. Então deixa a tela pequena para você, que eu acho que esse tela grande aí que está dando problema, que a gente não consegue ver. Tá, então sinto muito. Mas vocês estão vendo isso, Semana de Arte Moderna, Poemas dos Discóbulos. Clica na prancha 7, uma prancha anterior. Isso, apareceu para a gente agora, não está mais travado. Tá. E vamos assim que está dando certo. Então tá bom. Sinto muito, mas vai ter que ser assim. Tá? Então aqui são as crônicas, que eu já comentei delas, eu não vou, acho que, precisar repetir. Poema... em 1917, o Guilherme lança o primeiro livro de poema, o Nós. Tá? Inclusive, a gente fez uma exposição em 2017 sobre os 100 anos do livro. E aqui do lado a gente tem o livro, o lançamento do livro, na verdade, foi a leitura dos poemas na Sete da Cigarra, tá? Então aqui do lado a gente, não sei se vocês conseguem ler, mas assim, aliás, na redação do Estado de São Paulo. Então, assim, o lançamento do livro, na verdade, então, como vocês podem ver aí do lado, foi na redação do Estado de São Paulo, que ficava ali perto do Casa e Café, não é, Laércio? Você pode me dizer melhor. Estadão? Não. Oi? O Estadão ficava mais perto onde é hoje o Banespão, por ali, né? Tá, então a leitura. Ali que ficava ali perto do Cama e Café era a Folha de São Paulo, que ele escrevia para as crônicas de cinema. Tá, não, ele escrevia para o Estado. Ah, é? Então era sempre no Estado. Então a leitura dos versos, ela foi no Estado. Então, tá bom. Essa aqui é uma foto interessante que eu também achei bem bacana. Esse foi um outro livro do Guilherme, que foi lançado em 1918. Esse Dança das Horas, a capa é do Di Cavalcanti. Ô, Marlene, espera um pouquinho, porque alguém mutou você. Só um momento aí. Tem alguém em sala de espera e você foi mutada. Espera aí. Ai, ai. Pessoal, não fica clicando nas coisas, não, por favor. Ai. Tô sem áudio aqui, é isso? Ô Marlene, volta aqui na plataforma deles e tem uma barrinha aí embaixo que tem um microfone que deve estar arriscado para você.
você precisa clicar nele para você se desmutar. Na barrinha embaixo, preto, o primeiro ícone do lado esquerdo. Achei. Pronto. Aí. Vamos lá de novo. Dá para você. Perdão. Vocês estão vendo? A gente está vendo você, ainda não foi compartilhado, Não compartilhou ainda? Ainda não. Eu vou ter que fazer todo o processo de novo? Sim. Espera aí. Uma hora dá certo, gente. Na edição eu corto esses pedacinhos, fica tranquilo, tá? Não, eu tô tranquila. Agora apareceu. Tá, compartilhar. Apareceu? Sim. Vocês estão vendo a dança das horas? Eu tenho que voltar a slide? Não. Tá. Então, esse livro, em 1918, como eu estava falando, a leitura o lançamento dele foi na Sala da Cigarra, onde o Guilherme também ele colaborava na Cigarra, ele escrevia. Eu fiz, durante a pandemia, eu fiz todo um levantamento de tudo que ele publicou na Cigarra, foi um trabalho bem bacana de pesquisa. E aqui a gente está vendo a sede da Cigarra e a gente consegue ver o Oswald de Andrade ali assistindo no lançamento desse livro. Nessa época eles eram amigos ainda. Agora, peraí. Travou aqui? Não. Agora sim, vamos começar a falar de livraria, gente. Essa livraria, que inclusive a gente usou o selo na abertura, essa Casa Editora O Livro, ela foi aí que começou a questão da Semana de Arte Moderna, tá? Então, assim, essa Casa Editora O Livro, ela ficava na Rua 15 de Novembro, tá? O Jacinto, ele era ex-funcionário da Casa Garrot, que foi uma livraria importante, que a gente vai falar dela também, e aí ele fundou essa Casa Editora. E essa livraria, ela tem uma coisa bacana, agora que vocês vão ver no próximo slide. Aqui também o Guilherme, em 1921, ele está lançando outro livro dele, Esse Era Uma Vez. Então a gente está vendo as moçoilas. Guilherme atraía uma multidão de moçoilas, porque ele era um poeta muito querido. Então o lançamento do livro foi nessa livraria. E aqui o que é legal nessa livraria, peraí, no próximo slide, eu não vou ficar lendo essas notícias de jornal, mas assim, aqui vocês vão ver no próximo slide. Então, assim, esse livro Mecedora, ele foi editado pela essa Casa Editora O Livro, e esse Era Uma Vez, com a capa do John Grass, que era o que o Guilherme estava lendo naquela foto anterior. Como eu falei para vocês, que essa livraria ela tem uma função importante por conta da Semana de 22, porque é justamente aí que se fomentou fazer realmente a semana, e foi durante essa exposição aqui do Di Cavalcanti. Na foto, vocês estão vendo a apresentação? Está tudo certo, Sim. Né? Tá. Então, assim, nessa foto da esquerda é o Di Cavalcanti bem mocinho, tá? E aqui são alguns convidados, a gente também consegue ver o Oswald de Andrade nessa foto. E aqui foi uma exposição individual do Di Cavalcanti, em que ele apresenta as obras que vocês já vão ver no slide seguinte, chamados Fantoches da Meia-Noite. Então, foi aí nessa exposição que se cogitou fazer uma semana de arte moderna. Apesar que, assim, já tinha todo um movimento em prol de fazer alguma coisa, mas o estopim foi essa exposição que aconteceu em novembro de 1921. Tá? Então, a obra em questão é essa aqui, tá? Eu só coloquei ela foi publicada pela
editora do Monteiro Lobato. Esse álbum, assim, é raríssimo, raríssimo, tá, gente? E o que a gente tem lá no museu, que é esse que vocês estão vendo, tem uma pinceladinha do de Cavalcante, tá? Então, assim, essas cores que no slide não dá para ver muito bem, mas foram feitas pelo próprio de Cavalcante, tá? Então, assim, essa obra, essa é belíssima, tá? Então, assim, esse vermelhinho foi feito pelo de Cavalcante, tá? Com aquarela. Então, isso foi realmente, essa obra naquela exposição, foi isso que ele colocou, só que não os álbuns, foram os originais, então foi nessa exposição. Aqui, mais um lançamento de livro de Guilherme, só que dessa vez foi no Instituto Histórico Geográfico. Tá? Então, esse Poetas de França, Guilherme lança em 1936, aqui do lado eu só coloquei, porque eu não achei nenhuma foto que ficasse legal do Instituto Histórico Geográfico, mas também era uma prática comum, como vocês viram anteriormente, os escritores acabavam lançando seus livros nesses lugares culturais. Então, ali uma placa do lançamento dos Sertões. Então, aqui foi em 1936, tá? Agora, a Livraria Garrot. Esse livro, por um acaso, assim, nesse trabalho de conservação que eu faço, eu acabo mexendo em todos os livros e por um acaso, nos livros, isso a gente chama de marcas de proveniência. Tá? Então, assim, o carimbo, o selo, então, através dessas marcas, a gente consegue rastrear o caminho dos livros. Então, esse particularmente é da Casa Garrot, que é aquela livraria que a gente tinha falado anteriormente. A Casa Garrot ela foi fundada em 1860 e era uma mistura de tudo. Ela vendia artigos de papelaria, tipografia própria. O Garrot foi introdutor do envelope na cidade. Então, aqui a gente está vendo que o primeiro endereço foi na Rua do Rosário, número 5, depois na Praça da Sé e, por último, na 15 de novembro. Aqui alguns trechos de livros que falam da Garrot. Então, aqui em cima, a gente tem um trecho da Carne, do Júlio Ribeiro, e ele fala, em frente à Casa Garrot, vasta Babel, livraria em nome, mas verdadeiramente bazar de luxo, onde se encontra de tudo, desde livro raro até a pasta de aço feita, passando pelo clicô legítimo e pelos cofres à prova de fogo. Lá fui ver a exposição permanente. Um outro parágrafo de um outro livro do Brito Broca, a gente também tem uma menção à Casa Garrot. A Casa Garrot não era só a livraria, tinha também uma seção de papelaria, livros em branco, objetos de escritório, conservando assim, até certo ponto, o caráter de magazine, e bazar que fora fundada no século passado. A livraria ficava do lado direito de quem entrava, as largas estantes, cheias de volumes, na maior parte encadernados, e um comprido balcão que ia até o fundo da loja, coberto, por sua vez, de livros. Então, assim, através dessas memórias, a gente consegue ter mais ou menos uma visão do que seria essa livraria. Eu nunca vi foto da parte interna, então ficamos na imaginação, né? Aqui um selo da Casa Garrot, do ladinho, e fotos, assim, só achei na internet de como seria a Livraria Garrot, de onde ela ficava, né? Então, são essas imagens. Aqui agora a gente fala da Livraria Teixeira, que também foi uma livraria que o Guilherme frequentou. A Teixeira ela foi fundada em 1876, né, e passou por vários endereços, e até que ficou na Rua Marconi, que foi, acho que, o último endereço dela. Ela foi fechada em 1958, foi da Líbero Badaró. Era um lugar que os intelectuais se reuniam, né? Ela manteve um mobiliário antigo. Então, aqui a gente está vendo selos, são aquelas marcas de proveniência que eu falei para vocês. Aqui a gente tem uma foto da Livraria Teixeira, mas essa daí eu acho que era da Líbero Badaró, essa foto.
E aqui o lançamento do livro do Guilherme na Livraria Teixeira. Tá? Isso foi na década de 50, quando ele lança o... Eu vou ter que aumentar, senão eu não consigo ler o que está aqui embaixo, gente. Será que está certo? Vocês estão vendo? Sim. Tá. Então, aqui o que eu falei que foi legal, porque assim, esse foi um lançamento, então assim, aconteceu na Livraria Teixeira, autografou exemplares da 9ª edição do Messidor, que é um livro de 1919, e aí ele lançou essa 9ª edição no dia 17 de outubro de 59. Tá? Então a gente vê fotos de intelectuais e de pessoas e o interior da Livraria Teixeira, da Rua Marconi, provavelmente. Aqui mais fotos de pessoas que compareceram. Tá? Momentinho, volta um pouquinho, porque está ainda no Messidor, 40 anos de poesia, no Tá. 26. Compartilha a tela grande, tua aí, que acho que volta para a gente. Eu tenho que descer. Aí, agora voltou. Boa. Só que aí eu... Ui, peraí. Voltou? Tá na tela pra gente aqui, mas pode ler. Então, aqui eu vou ter que aumentar, senão não enxergo, tá, gente? Aqui os 40 anos de Messidor, então também pessoas que foram na livraria. Aqui embaixo, eu cheguei a conhecer esse senhor, que é o José de Barros Martins, que ele era filho do editor do Guilherme de Almeida, da editora Martins, tá? Então, a editora Martins foi uma... Na foto de baixo, ele é da esquerda ou da direita? Na foto de baixo, ele é o da direita, é o maior. Tá. José de Barros Martins, que é o filho do editor, que o editor está tá do lado esquerdo. Olha lá, o editor José de Barros Martins. Tá com Paulo Bonfim, olha lá, o Paulo Bonfim estava no lançamento do livro, e mais o João Freire. Tá? Então, aqui a gente tem as pessoas que foram lá prestigiar o Guilherme, tá? Então saía muita notícia no jornal desse tipo de lançamento, na Livraria Teixeira. A outra livraria é a Livraria Jaraguá, que ficava ali do lado da Livraria Teixeira. Guilherme, eu não achei nenhum livro que o Guilherme tivesse lançado na Jaraguá, mas ele frequentava provavelmente essa livraria. Ela ficava na Marconi. Você já está na tela 28 já, né? Mas eu tenho que... Pronto, aqui eu deixo assim. Tudo bem. Livraria Jaraguá. Então, ela foi fundada pelo Alfredo Mesquita, que era dono do Estado de São Paulo, o jornal onde o Guilherme trabalhava. Em março de 42, ficava na Marconi, a 10 passos da loja onde mais tarde se instalaria a Livraria Teixeira. Ela foi inspirada nos moldes das livrarias universitárias inglesas, e na frente funcionava na frente da loja funcionava a livraria, e atrás funcionava um café, tá? E num corredor tinha um lugar para guardar as gravuras, que eles vendiam gravuras também, era muito chique, gente. Então o café também era servido, café com leite, biscoitos, etc. Tá? Não achei não achei nenhum recorte que o Guilherme fizesse menção à Livraria Jaraguá, tá? Então aqui tem selos da Livraria Jaraguá, tá? E eu coloquei uma foto de um café com biscoitinhos. Livraria Francesa, tá? Essa com certeza o Guilherme frequentou, porque tem bastante livro lá no museu com selo da Livraria Francesa, porque inclusive o escritório do Guilherme, que eu vou falar daqui a pouco, ficava praticamente na frente da Livraria Francesa, e Guilherme foi um grande tradutor de poesia francesa, tá? Então, ela fechou recentemente, tá? Eu sei que até o ano passado ela funcionava na Barão de Itapetininga, e agora eu acho que ela só está na loja dos Jardins.
Então, os intelectuais, que o francês era a língua desse pessoal, a segunda língua, não era o inglês, era o francês, todos frequentavam a livraria francesa. E aqui tem uma crônica que o Guilherme escreve, não sobre a livraria, mas sobre Sartre, porque o Guilherme também ele traduz peças de teatro. Então, ele traduziu Entre Quatro Paredes, do Sartre. E quando o Sartre veio para o Brasil, em 1960, o Guilherme ciceroneou ele pela cidade. Então, provavelmente deveriam ter ido na livraria francesa, porque eu acho que eu li em algum lugar que o Sartre deu uma palestra na livraria francesa. Então, aí também ali na Barão de Itapetininga, é endereço nobre ali. Aqui uma foto da livraria francesa, tá? E um selinho daqueles marcas de proveniência. Aqui Guilherme no escritório dele. Tá? É o escritório de literatura, gente. Ficava em cima da confeitaria vienense, que é aquele prédio ali do lado esquerdo, e aqui do lado direito, uma foto do Guilherme, já isso provavelmente isso é nos anos 60. E a gente tem todo esse mobiliário ainda preservado. Tá? Então, isso é o escritório dele. Que ele atendia escritores iniciantes e tudo isso era nesse escritório que isso acontecia. Aqui tem uma foto bacana, a carinha dele está incrível, né? Entregando um prêmio para Marta Rocha. Porque ele, na época, quando ele era presidente da comissão do quarto centenário, então essas duas fotos são desse período, ali ele recebendo uma série de pessoas, provavelmente indianos, alguma coisa assim, e na de cá, ele entregando o símbolo do quarto centenário para Marta Rocha, né, que foi lá no escritório dele. Adoro essa foto. Livraria Siciliano. Aqui na Livraria Siciliano, ela também ela foi fundada em 28. Existe, acho que até hoje, né, a Livraria Siciliano. Acho que não faliu ainda, não sei. Não nesse lugar, mas aí no centro ela funcionava na Dom José de Barros. Ela foi a primeira livraria que vendeu o pocketbook, depois de um mês que ele foi criado nos Estados Unidos. Então, ela vendia umas coisas diferentes também. Selo da Livraria Siciliano. E aqui a gente também tem lançamento de livro na Livraria Siciliano. Tá? Então, aqui do lado esquerdo, 2 tardes de autógrafo. Guilherme estará, a primeira será amanhã às 18 horas na Livraria Siciliano, quando o Guilherme vai lançar o livro de poemas. Isso é de 53. Peraí, é o Toda a Poesia. Não, é o Rua. Esse livro a gente já vai falar dele também. Então, isso é de 61. O Guilherme lança esse livro em 61. Então, assim, o lançamento foi na Livraria Siciliano. Tá? Então, foi na Siciliano da Rua Dom José de Barros. Tá? Então, tem todo a lista de pessoas que compareciam, né? Era quase uma coluna social que existia. Aqui o Guilherme autografando os livros. Só que aqui está falando da loja da 24 de maio, na tarde. Então, foi um outro lançamento aqui. E não, então, esse livro foi na Siciliano, da Rua 24 de maio. Tá? Esse livro ele é bem interessante. Deixa eu mostrar. Vocês estão vendo agora a imagem do Rua? Sim. Então, esse livro, ele foi a milionésima edição da Editora Martins. Esse livro é lindo, 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 tá, gente? Então, ele trabalha com fotos de São Paulo, um fotógrafo, acho que Eduardo Airosa, e os poemas são manuscritos, tá? Como vocês estão vendo aqui do lado. Essa é a letra de Guilherme, e isso foi impresso. Tá? É um livro, assim, na estante virtual ainda se acha ele, mas é um livro bem raro e bonito, tá? Eu acho que é um dos livros... E Guilherme fala da cidade de São Paulo nesses livros, é bem atual. Então, assim, ó,
A rua mastiga os homens, mandíbulas de asfalto, argamassa, cimento, pedra e aço. A rua deglute os homens e nutre, não consigo ler. Espera, ele, seu sôfrego, universo esôfago. A rua digere os homens, mistério dos seus subterrâneos, com cabos e canos. A rua dejeta os homens, o poeta, o agiota, o larápio, o bêbado e o sábio. Tá? Então, são poemas impactantes, é bem bacana esse livro. E fala sobre São Paulo. Aqui também é um outro poema do livro, provavelmente isso é uma rua do centro de São Paulo. Esse poema chama-se Menina. Então, a rua que vinha vindo, a figura proa com olhos de aço nocivo, cortar e onde passar. Eu não estou enxergando direito por causa do tamanho, tá, gente? Mas não vou ficar lendo isso, mas é bem bacana o poema também. Aqui a gente tem o atropelado, também é uma foto no centro da cidade, e ele está falando de um homem que foi atropelado. Tá? Então, é um dos livros mais bonitos do Guilherme. Tá? Esse é de 61. Aqui a gente tem uma outra... Esse daqui é a Loja do Livro Italiano, que ficava na Xavier de Toledo, número 7. Número 7, eu não sei onde fica... Laércio, socorro. Onde é a Xavier de Toledo, número 7? Você sabe? Cadê o Laércio? Pode falar, Coloto. Bem-vindo. Oi. Tá ouvindo? Oi. Onde é o número 7? O número 7, a origem da Xavier de Toledo é no Teatro Municipal, provavelmente atrás do prédio do MAP, esse número 7. Não, perdão, tá. Lado esquerdo, o lado lado esquerdo é ímpar, lado direito é par. Então é do lado da Light. Só um comentário, Silvia. Aquelas duas fotos que você falou, olha, eu não sei qual que é a rua São Bento, tá? A segunda foto legal. Do poema tem um prédio que é umas molduras, tá? Modernistas, e é na Rua São Bento, perto do ponto onde foi feita a terceira foto, que é São Bento, na altura do Largo do Café. As duas fotos têm assim, uma distância de nem 30 metros uma da outra. É difícil reconhecer, porque tinha muito cartaz na rua. É isso, obrigado por desligar. Obrigada. Valeu, querida. Valeu. Então o lançamento, esse livro, A Loja do Livro Italiano, né, foi o lançamento desse livro aqui do festival, do Simon Tigel, era um poeta belga, que o Guilherme meio que deu uma força para ele na época, e esse livro foi lançado aí, e aqui a gente vê fotos da vitrine da livraria, tá? Tem uma foto do Guilherme com Simon Tigel ali na vitrine, e aqui a turma que está lá tomando vinhozinho no lançamento do livro, tá? Isso foi na década de 50 também. Começo de 50. Eu devia ter a data certa agora, mas acabei esquecendo desse detalhe. Então é bem bacana essa foto, por conta que tem uma foto da vitrine da livraria. Isso é uma coisa bem rara. Aqui as pessoas também lá, essa figura mais alta do lado do Guilherme é o Simon Tigel, que é esse poeta belga. Tá? Então, aí é o interior da livraria, onde estava acontecendo o lançamento desse livro. Tá? É uma série de fotos bem bacana. Não sei quem é essa escritora aí no meio, tá? Não sei nem se ela é escritora, mas não tem identificação dela. Aqui a gente tem um outro lançamento de livro do Toda Poesia, isso daí ele foi lançado, eu acho que é a segunda edição, que é de 55, e foi lançado no Palácio do Livro. Só que esse palácio, aqui pelo que está na notinha do jornal, foi na esquina da 24 de maio.
Eu não sei se é a mesma loja das etiquetas, porque aqui está como Praça da República, tá? Mas é a mesma livraria, tá? Então, esse livro foi lançado no Palácio do Livro, né? Então, assim, ó, aqui está dando o endereço, Avenida Ipiranga com a esquina da 24 de Maio, tá? Então, isso é de 55, que eu acho que foi a segunda edição do Toda a Poesia, que é esse conjunto de obras aqui. Então, assim, aqui a gente está vendo os livros encadernados e aqui um frontispício de um dos tomos do Toda a Poesia, tá? Então, só para vocês verem o livro. Aqui a gente tem o livro Rosa Amor, tá? Esse livro é de 65. Aqui a gente está vendo aqui do ladinho o Guilherme autografando esse livro. Essa rosa é de Uás Rodrigues, né, que foi parceiro dele lá atrás, do brasão da cidade de São Paulo, mas as ilustrações internas são da Noêmia. Também, vocês estão vendo aqui o detalhe, que é um livro também de poemas gracinha, é bem delicado essas pétalas, então, assim, o livro inteiro tem essas pétalas soltas por essas folhas em branco, é bem bonito. E aqui a gente tem a notinha aqui do lado. Esse livro ele não foi numa livraria, ele foi numa galeria, que eu vou ter que aumentar aqui, senão eu não consigo ler o nome da galeria, gente. Só um minuto. Foi na galeria, cadê aqui? A Noêmia, eu não consigo ler. Deixa eu ver se com óculos eu consigo ler. Não consigo, gente. Estou cega. Peraí. Tenta ampliar aí para você também. Sem jogar a tela estourada, tenta só ampliar o zoom aí para você. Para a gente amplia também, eu acho. Isso, vai lá. Não, mas é que o jornal... agora eu consigo. Ilustrações de Noêmia, um novo livro, foi oficialmente lançado na Galeria São Luís, tá? Então, essa Galeria São Luís provavelmente devia ficar na Avenida São Luís, então o lançamento desse livro foi lá. Então, as galerias também tinham esse papel de lançar os livros. Peraí. Mais um pouquinho, baixa para 80%, que o 85% que a gente vai ficar melhor. Aí. Tá com 84. Aqui a gente tem também uma outra, aqui no caso, a Livraria Nobel, que ficava, acho que, em frente à Biblioteca Municipal. E Guilherme usava muito essa encadernadora, então ele mandava muito encadernar os livros nessa Livraria Nobel. E eu sei disso por causa do bendito dos selinhos, que estão em muitos livros, tem esse selinho da Livraria Nobel. Então, para vocês verem como é importante esses selinhos de livraria, que você tem todo um rastreamento da vida desses objetos, né? Então, eles eram encadernados, então, aí nesse endereço, na Livraria Nobel. Que tudo acontecia no centro, tá, gente? Então, assim, as editoras ficavam no centro, as encadernadoras, né? As livrarias. Aqui mais 2 selinhos de livrarias. A curiosidade desse do lado direito, esse Antônio Pulici, ele usava um padrão de capa que era bem curioso. Então, assim, quando eu pego esses livros, eu sei que do período que eles foram encadernados. Isso é por volta de 1918, 17. Então, ele usava o serviço desse Antônio Pulici, que ficava na Tamanduateí. E esse outro era também uma tipografia encadernadora, que ficava na rua direita, tá? Esse Siqueira Espíndola, né? Então ficava tudo no centro, gente. Aqui eu coloquei a José Olímpio pelo seguinte, gente. A José Olímpio, ela não ficou muito tempo aqui em São Paulo, né? O endereço que está aqui na Rua da Quitanda, mas por que ela... além de ele ter sido editor também do Guilherme, futuramente, tá? O José Olímpio também foi ex-funcionário da Casa Garro.
E aí, quando ele, por volta da década, mais ou menos por 1930, ele pede um dinheiro emprestado, ele compra o acervo que era do Alfredo Pujol e começa a comercializar livros. E depois de uns 3 anos aqui em São Paulo, ele vai para o Rio de Janeiro e aí sim abre a livraria lá e a editora. E ele também, ele acaba comprando, por essa época de 1930, o acervo que era do pai do Guilherme, né? Então o acervo praticamente todo foi vendido para José Olímpio, a família precisava de dinheiro e teve que vender, né? Então, José Olímpio que comercializou esses livros aí, desses acervos. Eu sei disso porque isso era divulgado em orelha de livro, tá, gente? Isso é curioso. Outra que também foi importante, que a gente tem um selo Lamert, eu acho que é assim que fala, não sei alemão, mas alguma coisa assim. A gente tem mais notícias delas no Rio de Janeiro, tá? Só que ela também teve loja aqui em São Paulo. Não achei muitos detalhes sobre a loja daqui de São Paulo, mas ela existia porque a gente tem esse selinho aqui, ó, Livraria Universal Tipografia, São Paulo, né? Ficava na Rua do Comércio, número 25. Não sei bem qual que é a Rua do Comércio, mas é ali pelo Triângulo, com certeza. Essa editora, ela fazia esses almanaques, eles eram bem famosos, tá? Esses anuários. Aqui a gente tem a Livraria Saraiva, tá? Que também era bem conhecida. E aqui, achei isso hoje, tá, gente? O Guilherme fala de um livro que ele viu na vitrine da Livraria Saraiva, tá? Que ficava no Largo do Ouvidor. E o livro é esse que está aqui do lado que vocês estão vendo, Imagens da Noite. É o mesmo livro que ele está falando nessa crônica. Então, ele usava a crônica para falar também do dia a dia, dos livros. Eu achei curioso porque ele fala da Livraria Saraiva. E a gente consegue associar com o livro que estava sendo vendido, que é essa imagem do lado. Aqui a gente tem essa livraria Parthenon, tá? Que ficava na Vila Normanda, onde acho que é o edifício Copan, o fundo ali do edifício Copan. Eu estou citando essa livraria pelo seguinte, porque quem foi o dono dessa livraria foi José Mindlin, e que quando só que para ele era muito difícil vender livro raro, porque ele queria ter todos para ele, tanto que ele recomprou muitos livros que ele vendeu, né? E depois ela muda-se para esse outro endereço também na Barão de Itapetininga, gente. Então, a Barão de Itapetininga, a gente tinha, assim, muitas livrarias, como a Livraria Brasiliense, né? Então, assim, a Brasiliense que a gente vê aqui, ela foi fundada em 43, né, pelo Monteiro Lobato, Caio Prado, a Leandro Dupré, também na Barão de Itapetininga, 99. Então, também tinha exposições de arte. O Monteiro Lobato tinha cadeira cativa, e tanto que ele morreu no prédio, no mesmo prédio, porque ele morava no andar de cima. Aqui a gente tem uma foto de uma festa acontecendo lá na livraria, né? Então, a turma ia toda lá. E para finalizar, a gente tem aqui a Casa do Poeta, tá, gente? Aqui a Casa do Guilherme de Almeida, que é um museu onde eu trabalho. E aqui são detalhes do espaço interno. Na foto da esquerda, a gente está vendo uma foto da mansarda, que era o estúdio do Guilherme, com uma boa parte dos livros dele. E aqui do lado direito, a gente consegue ver um detalhe da sala de visitas, com esses quadros todos que são da esposa do Guilherme, da Baby de Almeida. Entre eles, a gente está vendo um ali da Anita Malfatti, do de Cavalcante, tem outro da Noêmia Mourão. E aquela estátua, aquele busto que está ali que vocês estão vendo, é um Brecheret que esteve na semana de 22. Isso tudo vocês conseguem fazer a visita
pelo site, a gente consegue fazer visita virtual, tá? Mas o museu já está aberto para visitação, tá? Então, é um ambiente seguro, tem muitos cursos acontecendo, é só entrar no site, e acho que é isso, gente. Agora eu vou sair desse negócio, pronto. Cadê? Parar de compartilhar. Travou. Calma que tá vindo. Não, voltei? Não compartilha ainda. Não? Ainda não. Momento, Coloto, já você fala. Aí, tá vindo. Tá vindo? Agora você precisa ligar sua câmera. Tá, já estamos indo lá. Espera aí. Liguei. Ela tá embaçadinha. O que será que... Não sei. Você tá no celular? Não, estou no computador. Ué. Deixa eu ver o que eu consigo fazer daqui. Não, você tá compartilhando ela ainda. Agora eu estou vendo os quadradinhos. Não estou compartilhando nada mais. Aqui tá mostrando que você tá compartilhando. Espera aí, eu vou desligar aqui, espera aí. Agora acho que parou. Agora... pronto. Voltamos? Sim, voltamos. Algumas considerações finais suas? Então, eu acho que foi assim, um panorama que eu falei para vocês, de um recorte através dos lançamentos de livro de Guilherme de Almeida, mas que conseguiu percorrer as livrarias todas do centro, que tinham muitas, vocês podiam ver. Hoje, quantas temos lá? Tem quantas lá, Laércio? Acho que agora tem pouquíssimas, né? Porque a própria livraria francesa foi embora para os Jardins. Eu acho que na Barão não tem mais nada, né? Da Ceciliano já não tem mais. Não. Não, acho que não tem mais nenhuma. A única que tem, vamos dizer, ligado a livro, é o sebo do Calil, que é o sebo mais antigo ainda em funcionamento. Esse é conhecido. Mas livraria mesmo, não estou lembrando de mais nenhuma lá, não. Eu acho que já era. Já é. Então, assim, o que foi diferente, porque foi esse recorte através dos lançamentos de livros, né, que as pessoas realmente usavam as livrarias do centro, era onde a vida cultural acontecia, né? Então, para vocês verem que, assim, mesmo nos livros de vocês, como esses selinhos que estão lá grudadinhos, eles fazem toda a diferença, tá? Então, isso é chamado de marcas de proveniência, tá, gente? É bem legal fazer estudo dessas marcas. Bem bacana. Eu fui visitar a livraria francesa logo antes dela se mudar. Eu não sabia que tinha mudado. Ela está lá no serviço. Eu fiquei impressionado. Uma amiga que trabalha lá. É uma pena. É uma pena. Isso se ela continuar lá, né? Se não fechar. Sim. Porque, assim, o problema das livrarias, assim, teve esse boom de megas livrarias e as livrarias pequenas foram... Se bem que, assim, abriu agora no centro a Megafauna. Eu não fui conhecer ainda, mas ali no Copan, né? Que eles abriram agora durante a pandemia. Uma atitude corajosa. Ô Marlene, eu fui lá nessa Megafauna. Eu gostei de lá. Eu achei que ela era maior, mas ela tem um espaço legal ali, né? É porque eu fui alguns meses atrás, então a gente já estava em quarentena, né? Tá. Mas eu gostei da organização do espaço, é bem bonito ali. Fica entrando um pouquinho ali pelo lado do Copan, que tem uma área que eu gosto bastante, né? Que tem alguns restaurantes e tal. E eles têm um espaço, um cafezinho ali, que eu infelizmente não pude sentar para escutar lá. Mas eu gostei muito do projeto arquitetônico dele, principalmente da seleção de obras. Eu li a respeito, por isso que eu estou falando. É uma livraria bem interessante. Assim, a gente conta nos dedos esse tipo de livro
livraria desse formato, aqui em São Paulo, assim, existem algumas, aqui no bairro tem uma bem bacana, que é a Livraria Zácara, tá? Aquele formato que tem um livreiro lá para você passar no final da tarde e ficar conversando, é bem isso. Então, existe essa coisa pessoal, não é impessoal, né? Como essas megas livrarias que estão indo à falência. Exatamente. Sim, aqui mesmo no meu bairro, a Vila Maria, teve livrarias que fecharam já. Aqui na Avenida do Bairro. Alguém quer fazer sendo uma época bem difícil. Eu ia pular para isso, para as perguntas, né? Sim, pode ir. Então, pessoal, mesmo quem tenha escrito alguma coisa no chat, se quiser fazer pergunta, faça agora. Porque eu não li em nenhum momento o chat, que eu estava assim, me preocupando mais em fazer a apresentação, então acabei nessa plataforma não consegui. São só elogios e agradecimentos. Tem uma pergunta do Júlio Araújo aqui, a do Shopping Light continua? Sim. Continua. Tá. A do Shopping Light qual que é? É nova ou não? É a Letra Viva. Ela é original de Minas Gerais, Belo Horizonte. Tá. Aproveitando, como você foi o primeiro a querer fazer pergunta, pode perguntar. Tá. Olha, não, era mais uma memória afetiva, né? Gostei muito, Marlene, maravilhosa a tua palestra, e os selos de proveniência, eu tenho livros que pertenceram à minha mãe. Minha mãe, se fosse viva, teria 89 anos, eles a família eram italianos cariocas, e moraram em Minas, nos anos 50. Então, meu tio, que ainda é o último que está vivo, dizia o seguinte, quando eles eram crianças, que eles vinham para São Paulo, e ainda moravam no Rio, o meu avô virava para eles e falava: agora vocês vão conhecer uma cidade que é educada, limpa e organizada. Né? E eu lembro da minha mãe, faleceu já há 40 anos atrás, dizendo que quando ela vinha a São Paulo, jovem, né, nos anos 50, o itinerário delas no centro era Barão de Tapetininga, as livrarias. Ela falava muito da livraria francesa. Eu tenho alguns livros da minha mãe de outras livrarias, mas que eu lembro bem da livraria francesa por causa desse logotipo, né? Que é muito. Né? E o Cine Coral, que ficava na 7 de Abril, que eles que as especializações. Na Galeria Califórnia tinha esse cinema que era especializado em filme oriental e assim por diante, né? Então, foi muito legal isso. Eu com certeza. Eu deixei muita coisa de fora, porque realmente, assim, eu fui mais resolvi falar sobre o lançamento dos livros, mas, assim, eu faço estudo desses selos, e tem coisas assim. Como eu mexo com restauração, já me aconteceu de achar selo para baixo de selo. Então, por exemplo, por cima tinha, por exemplo, um selo da Garreau. Aí eu tinha que trabalhar aquele livro, e aí acabei descobrindo que por baixo daquele selo ele já tinha sido comprado na Casa Genot, que era de Campinas. Então, isso é curioso, essas entranhas, né? Porque tem isso, comprou de um lugar, colocou outro selo e pronto. Então, isso é muito importante, que você consegue ver o percurso, né? Onde o cara comprou, onde ele foi. É muito legal isso. Uma outra curiosidade, o escritório do Guilherme de Almeida, esse escritório literário, nós, com a Caminhada Noturna, fomos visitar a Casa Guilherme de Almeida, na sequência 10 caminhadas para conhecer São Paulo, em 2012, num sábado de manhã. E na Caminhada Noturna, às quintas-feiras, a família do zelador, as herdeiras, continuam trabalhando para o condomínio. Tá. Elas levaram a gente para conhecer o prédio que tem fantástico, mas eu não lembro delas falarem do Guilherme de Almeida, elas não sabiam que ele teve, porque o escritório que ele teve foi dos anos 50, elas deviam ser muito crianças ou nem nascidas ainda. Mas o pai dela trabalha... Né? Não, e então, uma curiosidade ainda do escritório é que ele ia sempre tomar alguma coisa na confeitaria,
E ele gostava de escutar uma música que tocava lá o pianista, Lili Marlene. Nossa! Ah, meu Deus! Verdade, gente. Não, a foto dele com a Marta Rocha... Não, adoro aquela foto. A cara de galinha, assim, tipo, nossa, essa mulher... Esse devia dar trabalho. Acho que a Juliana queria fazer uma pergunta. Tá, sim, Juliana, sua vez. Oi, boa noite, tudo bom? Oi, Ju. Diga. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta, Marlene. O comentário seria que esse mês está abrindo uma livraria independente só com textos e livros femininos, na Amaral Gurgel 338, O Gato Sem Rabo, que para mim foi uma surpresa muito feliz. Legal, boa dica. E a minha pergunta seria a sua opinião sobre o Kindle e leitores de livros eletrônicos, que eu acredito que também estejam contribuindo para o fim das livrarias, mas são de uma grande praticidade para a gente. Não, sabe que não, porque assim, sempre me fazem essa pergunta, porque imagina, eu trabalho com restauro de livro, né? Eu mexo com livro o dia inteiro, gente, eu não tem como. Eu leio no formato de Kindle, mas uma boa parte das pessoas não gosta de ler. As pessoas, eu não gosto de ler, porque assim, se eu me interesso pelo texto, não estou a fim de gastar o dinheiro, sei lá, você vai e baixa, né? Você lê, eu consigo ler virtualmente, não tenho nada contra. Mas muita gente chega para mim, eu preciso do livro de papel. Então, assim, tem um livro que é do Humberto Eco, Não Contem com o Fim do Livro. Tá? O livro não vai acabar, gente. A questão econômica é muito forte, porque assim, o livro, querendo ou não, o livro é caro, tá? Para a maioria das pessoas. Parece que não, mas você põe ali na ponta do lápis, acaba saindo caro. Então, acho que tem um pouco dessa crise, também vai estar aí, mas as pessoas vão continuar comprando livros de um jeito ou de outro, o livro não vai acabar. Assim, o Kindle é muito bom, é prático, eu leio no iPad, mas a maioria das pessoas que eu falo, elas não gostam de ler, não conseguem. É verdade. Tá? Eu não tenho nada contra. Eu lembro que teve um tempo, 2007, 2008, se eu não me engano, que tinha biblioteca em algumas estações do metrô, tinha na Santa Cecília, que era próxima da minha casa. Sim. E essas bibliotecas sumiram, e eu frequentei muito na minha infância a Biblioteca Brito Broca e outras bibliotecas municipais. Eu não sei se as pessoas ainda frequentam essas bibliotecas em São Paulo. Olha, Mário de Andrade, com certeza, tá? Assim, eu adorava Mário de Andrade para fazer trabalho de escola. A Mário de Andrade é uma... Só que, assim, nos bairros é um pouco mais difícil. Apesar de eles terem bom acervo, a biblioteca de bairro é meio às moscas, infelizmente. Tá? Pelo menos na maioria dos bairros. Por exemplo, aqui nas Perdizes não tem biblioteca, né? Infelizmente. Então, assim, eu fico à mercê da Mário de Andrade, que eu adoro. Então, isso de biblioteca é muito legal, essa cultura de ir na biblioteca, assim, é um fetiche. E uma coisa curiosa, gente, essa questão assim do fetiche de livros, por isso que, por exemplo, o museu lá, Casa do Guilherme, o fetiche é pelos livros, gente, aqueles livros que o cara usou, eles estão todos lá à vista da gente. Porque, diferente de outros acervos que vão para instituições que você não consegue ter acesso, pelo menos no olho, é diferente, porque existe esse fetiche do livro, sabe? É muito legal. Posso fazer uma pergunta? Claro. Oi, Marlene. Oi. Carlos. Como era essa coisa do Príncipe dos Poetas? Sabe dizer? Sei. Então, o Príncipe dos Poetas era um tipo de um concurso que uma revista fazia. Olavo Bilac chegou a ser príncipe. Nesse concurso que o Guilherme... E a população era ela que votava. Aí o Menotti Del Pique foi... Está travando? Meu som? Não, na verdade tem alguém com o microfone aberto. Está dando
Retorno. Tá dando interferência. Piloto, acho que é você. Vai, vou responder. Pronto. Fechei? Você fechou, mas estou escutando uma interferência. Mas então, esse concurso era de voto popular. Depois que o Guilherme ele é eleito em 59, ele concorreu com o Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, e ele acabou sendo eleito príncipe dos poetas. O nosso último príncipe foi o Paulo Bonfim, que faleceu não faz tanto tempo, mas era uma coisa assim, hoje em dia fica até uma coisa esquisita, né? Príncipe dos poetas. Mas é isso, era de voto popular. Não sei se eu te respondi. Teu microfone. Colou? Pronto, fala. Tá fechado. Fala. Oi. Oi. Eu digo que quer falar, não sou eu. Fala. Tá dando algum... Ele estava falando, ele parou? Estou só retomando, quem tinha pedido para falar era o Diogo, mas eu lembrei de uma coisa que eu ia te falar antes. Livraria Teixeira, eu não tenho, eu entrei numa livraria antiga na Rua Marconi. Eu acho, eu não sei se era a Teixeira ou a Jaraguá, mas era porque tinham recortes de jornal, de lançamentos de livros, assim, tinha uma história, mas assim, eu lembro vagamente que eu fui uma vez só, depois, uma ou duas vezes, mas depois eu não encontrei mais. Você falou que a loja da Libero Badá fechou em 48. A Marconi. A Livraria Teixeira da Rua Marconi ficou mais tempo, correto? Mais tempo, isso. Eu acho que eu cheguei a conhecer, eu acho que não me é estranho, eu devo ter ido ali. Porque era muito, eu só lembro porque era muito diferente, né? Nos anos 80, reconstruindo, e a gente, eu venho da área de arquitetura, na minha geração, a gente só fez coisas que quem conseguiu se destacar, que não foi meu caso, fez arquitetura comercial, a maioria dos meus amigos fala, não existe mais nada que eu fiz, porque as lojas já fecharam, era Banco, sei lá, Noroeste, não existe mais, enfim, por aí vai. Então, a rua estava toda renovada, assim, lojas mais recentes, eu entrei nessa livraria, aquela madeira antiga, né, escura, tudo muito gasto, e o chão, acho que ainda era de ladrilho hidráulico, não tenho certeza, era um piso assim, estava tudo bem gasto mesmo. Provavelmente acho que era de livro. Era isso, eu vou mutar aqui, tá bom, gente? Diogo. Cadê o Diogo? Oi, então, Marlene, que nem você falou, né? O livro, ele não vai morrer, todo mundo gosta de ficar perguntando, né? Vai morrer o livro, não vai? Mas eu tenho percebido que tem crescido essa coisa do livro como objeto, né? Já que hoje em dia é muito fácil você ter acesso ao texto em si, né? Na forma de PDF, EPUB, enfim, essas coisas. As edições físicas têm focado nessa coisa do acabamento, um projeto gráfico interessante, como os livros da Dark Side, né? Que é o diferencial deles. Não, e tem várias editoras que nem eu lembro que a gente já falou várias vezes. E eu queria perguntar para você se você já pegou muitos livros que tem essa pegada de um acabamento diferente. Eu penso, porque assim, eu vejo alguns dos seus projetos e tal, né, de restauração,
Mas eu não vejo muito, por exemplo, livros infantis que têm elementos de pop-up, que tem colagens, e não sei o que. Eu não sei se é porque eles não são tão antigos, ou eles não costumam ser restaurados e tal. Não, existe, só que assim, livro infantil é uma das coisas que estraga, assim, isso já apareceu para mim em oficina, assim, tipo, o aluno traz para tentar resolver, né? Porque, assim, a maioria dos livros que eu acabo colocando no Facebook, mostrando, assim, trabalho, são livros realmente, assim, deteriorados, ou livros de colecionador, então, assim, dificilmente acaba vindo livro infantil. Mas, sim, esses livros de pop-up são muito, assim, pela estrutura dele, eles acabam estragando, né? Porque o papel é frágil, tem tudo isso. Papéis, essa semana eu estava fazendo um trabalho para um amigo, que era um livro muito legal sobre monstros. E o livro ele tinha uma estrutura assim diferente, só que assim a estrutura do livro é que acabou estragando, né? Então assim o livro se autoestragou, digamos, porque fica difícil de explicar isso, mas foi alguma coisa do gênero. Mas livro de arte com certeza. Uma vez eu estava vendo essa história de livro-objeto, que eu também trabalho com essa coisa de livro-objeto. É o que eu ia falar, eu ia tentar fazer um gancho para você falar dos livros-objeto. Então, mexer tanto em livro, eu conheço livro demais. Então, assim, de vez em quando eu brinco de fazer livro-objeto, que é pegar um texto literário e transformar ele numa outra coisa. E aí você pode misturar vários elementos. Eu tenho, por exemplo, livro-objeto que vai terra, tem livro que vai pasta americana, daquela que vai em bolo, né? O artista pode brincar com qualquer coisa, dentro da estrutura de seu livro de ter texto. Então, é uma outra pegada, né? Só que esse tipo de livro de artista, digamos, eles acabam não sendo, por exemplo... Existem alguns, assim, que eu tenho até alguns que eu considero como livros-objetos e eles são comerciais. Tem algumas edições bem bacanas de livros com esse formato. Porque eu imagino que tem uma série de formatos de livro que vão ser um pesadelo para os restauradores do futuro, né? Livros infantis com botões que você aperta e sai som. Como é que os restauradores do futuro vão fazer para recuperar esse tipo de coisa? Na verdade, eles vão conservar, porque existe esse limite entre assim, a conservação e a restauração. A ideia assim, da conservação é você guardar aquilo e não mexer, tá? Que é o mais correto. Não é fazer intervenção, né? Então, esse tipo de livro, né, de arte, ele é mais... bem acondicionado e aguardado, entendeu? Não vai ser feito nada com ele. Não existe esse trabalho do restauro que eu acabo fazendo com os livros antigos, né? Então é mais para esse lado aí, esse tipo de livro de arte. Marlene, de restauro, qual é a principal praga que você trata? Olha, Olha, inclusive eu já vou fazer uma propaganda que, assim, agora em maio, se vocês entrarem no site da Guilherme, vai ter minha oficina de pequenos reparos, tá, gente? É bem bacana. Ela vai estar dentro da Semana de Museus, é gratuita, e vocês vão ver um monte de coisa interessante, tá? Com relação a essa coisa do restauro. É propaganda, já vá. O que foi mesmo a pergunta? Espera aí. Principais pragas. Então, eu acho que assim, a praga humana eu posso considerar pior do que qualquer coisa, tá? São os humanos que fazem intervenções inadequadas. Eu acho que é mais do que barata, fungo, porque assim, como eu trabalho com um acervo fechado, no caso do Guilherme de Almeida, eu não tenho grandes estragos, era um cara que cuidava dos livros, tá? Então assim, não tem fita adesiva, não tem nada. Né? Livro estraga pelo uso, esse tipo de coisa. Eu falo que a praga humana é pior, porque assim, o humano vai lá, ele coloca uma fita adesiva, ele vai colocar um esparadrapo, porque soltou a capa, ele vai beber o copo de café do lado do livro, vai derramar e vai fazer um estrago, tá?
as pragas que as pessoas sempre falam assim, tipo cupim, broca, etc. Se você fica, digamos assim, se os seus livros vivem num lugar bacana e salubre, não vai acontecer nada com o seu livro, tá? Se você vai guardar ele numa caixa e esquecer ele numa garagem escura, então vai aparecer praga. Então, por isso assim... Então, é a prateleira. Oi? A prateleira... É a prateleira, não necessariamente. Não, mas assim, se você sempre cuidar dos seus livros, olhar se eles estão todos ok, você viver num lugar bacana, não vai acontecer nada com seus livros, tá? Mesmo com estante de madeira, é o olhar do dono ali, tá? É o monitoramento. Então, assim, as pragas elas vão aparecer se você esquecer que eles existem, porque o livro precisa respirar, gente, tá? É folhear o livro, ele precisa se sentir... Você tem que mexer. Tá, é mais ou menos isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode aparecer. Sim, podem falar, gente. Falar de livro, no final Coloto, vai tu então, Coloto. Resumido. Liga o microfone. Tá, ligou o microfone, beleza? Ligou. A Norma, que a gente tem homenageado, feito referência, que foi, né, nossa bibliotecária e amiga muito querida, né? Nós em São Paulo, na coleção São Paulo, o que acontecia? Você levava a garrafinha d'água. Mas aquilo não dava 5 minutos. Se você bobeasse, você estava tirando da sacola, ela falava, põe no chão. Né? Quer beber água? Pode pegar a garrafinha e ir lá fora, nunca perto do livro. Era só isso. Mas são as regras, exatamente. Você nunca beber nada assim, do lado. Falando. Porque assim, uma vez a Mário de Andrade. A Mário de Andrade fez uma exposição muito legal de danos que aconteciam nos livros que as pessoas levavam emprestado. Então, assim. Tomava chuva e punha na mochila, chiclete, sabe? Uma série de coisas. Eles fizeram uma exposição com esses estragos. Foi muito legal. Quando eu fui em 2018 com os alunos da escola que eu leciono, eles tinham mantido uma vitrine dessa exposição. Isso, foi essa mesmo. Horizontal, assim, linda, e tinha todos os livros molhados. Eram já adolescentes, então ficaram bem impressionados com o que pode acontecer. Sim, mas é isso mesmo, então, assim, esse cuidado. E a distância das bibliotecas em São Paulo é um fato. Você falou das perdizes, quando criança, até mudar aqui para o centro há 14 anos atrás, eu morava no Campo Belo, perto do aeroporto. Isso é Mário de Andrade, porque os ônibus são mais rápidos para vir para o centro. Você tinha a Kennedy em Santo Amaro e eu passei a frequentar por causa de uma namorada, a da Rua Vergueiro, lá na Saúde. O Centro Cultural. Moderninho, parede de pedra muito bonita e tal. É muito lindo ali. E depois o Centro Cultural. Aqui a gente pode considerar também essa no bairro da Saúde. Mas aqui é mais perto realmente a Mário de Andrade. Monteiro Lobato. A Monteiro Lobato. Verdade. Tem Monteiro Lobato. Ali na Tá pulando. Tá cortando sua ligação, Coloto. Opa. O sinal tá ruimzinho. Tá ruimzinho, né? Peraí. Deixa eu ligar e desligar. Tá. Enquanto melhorou? Isso, a gente vai tentar fazer uma coisa aqui, adiantar antes, que é o seguinte. Pedir sempre para todo mundo curtir a caminhada e ir lá para o site dentro do YouTube, o canal da Caminhada Noturna pelo Centro, no YouTube, curtir, compartilhar ali. E, Marlene, eu vou pegar alguns links contigo depois para deixar na descrição do YouTube, tá bom? E vamos tocando. Acho que rolou, né? Eu agradeço a tua palestra, claro. Foi muito legal mesmo. E apareça na oficina de pequenos reparos, que vai ser bem legal para a gente continuar falando de livro, tá, gente?
Coloca para gente, coloca para mim também, que eu coloco lá. Então, mas na hora que eles forem fazer arte para divulgar, eu passo para você, assim, é que ainda não saiu, tá na programação do museu, mas ainda eles não fizeram aquela arte para divulgar em Facebook, essas coisas. Tá? Assim que eles fizerem, eu passo para divulgar, assim, que eu também divulgo na minha página do Facebook, que é bem bacana, gente. A gente está chegando a 1h51. Carlos Beltel, Laércio, vocês querem falar alguma coisa? Fioravante? Não, só agradecer a Marlene, né, pela palestra, fazer reviver essas grandes livrarias, né, que é uma pena terem desaparecido, né, e era interessante aquele texto que eu escrevi sobre a efervescência cultural, lá no centro, que eram muito interessantes, porque as livrarias também fazem uma exposição de arte, e a galeria de arte, como a da esposa do Paulo Bonfim, fazia lançamento de livros, com filas, ali na Átrio, né, na São Luís, tinha fila para lançamento de livros, fila, para o pessoal pegar um autógrafo. Não, isso aí em coluna social, gente, lançamento de livro ia para a coluna social. E era muito interessante, que a livraria brasileira tinha exposição de arte, e a galeria tinha lançamento de livros, né? Era uma vida cultural muito intensa. E você reviveu um pouco desse momento aí, e para muita gente é uma grande novidade para os que são jovens há pouco tempo. Os que são jovens há mais tempo não lembram. Os outros precisam saber disso. Obrigado por você ter trazido essa informação. Sempre um prazer, né? A gente sempre vai fazendo algumas coisas. Tem mais? Mais coisas? Alguém mais? Carlos Beltel, cadê você, Carlos Beltel? Liga o seu microfone. Tá ouvindo agora? Sim, André. Voltou. Só falar que abriu uma banca que era uma banca de jornal, se transformou em livraria ali na Praça Rotary. E é uma livraria de editoras independentes. Não é a Banca Tatuí, não. Isso, é a Banca Tatuí. Tem aquela, ali são bem bacanas os livros deles. E na virada cultural eles trouxeram música, jazz, chorinho, o pessoal é bem bacana, conheço o pessoal lá da Banca Tatuí, é bem bacana a proposta deles. E eu escrevi agora no chat, tem perto do Beltel, ali na Rua Dom José, com a 7 de abril, tem uma galeria, tem uma loja de vinhos no fundo dessa galeria, é o acesso a um prédio de escritórios. A Flanarte eu conheço, já comprei livro deles. Maravilhosa, ali também. É um dos melhores sebos, é uma belezinha. Eles acabaram com a parte de sebo. Só livro novo, mas eles têm uma gôndola logo na entrada com livros antigos que estavam encalhados. Então eu comprei um sobre, acho que Portinari, papel couché, maravilhoso, capa dura por R$5, assim, todo amareladinho, mas tinha vários, então eles têm isso aí. Eu conheço a Flanarte, já comprei livro deles. Bem legal. A gente não pode esquecer da Tapera Taperá. Sim, também, imagina. Era enorme, não sei se continua ainda com pandemia. Não sei. O Antônio voltou lá para Brasília, até convidamos ele para participar e dar uma palestra relacionada ao livro, à editora e a todo o trabalho que eles fizeram lá na Tapera Taperá. E vamos ver quando que ele vem, né? Ali aquele espaço é bem bacana, realmente não dava para esquecer. Já fui lançamento lá de livro, é bacana. As palestras também são muito boas. Então, o centro, assim, as pessoas ainda insistem, né? Eu acho que a gente tem que continuar tentando, né? Não podemos esquecer também da HQ Mix, que foi aqui na Praça Roosevelt. Também, eu lembro. Sim. Infelizmente, o Alberto e a Dani tiveram que fechar. Eles ainda estão com os troféus e a premiação do universo do HQ. E é uma coisa bem... que merece, né? Infelizmente, a gente está vendo tudo Amazon, né? Porque tem a questão assim, a comodidade e o preço, né? É o que o pessoal reclama. Acho que nem é só a comodidade, é o fato deles abraçarem todo o mercado de uma maneira só. Por exemplo, você manda um texto no Word lá,
esse texto já vira livro e a capa você resolve tudo com eles mesmo. Tem isso, tem essa facilidade, mas depende do tipo de leitor que você é, existe essa coisa, né? Sim. Porque, assim, tem um livro que eu li recentemente, muito legal, chamado Livros Demais. Tá? Então, assim, existe uma profusão de pessoas lançando livros e lançando livros e lançando livros, e não tem leitor suficiente para tudo isso que está sendo lançado, né? E nem tudo presta. Infelizmente. Mas vamos lá. Uhum. Mas uma delícia. A live foi bem bacana. Eu acho que a conversa de livro sempre rende, né? Sim. E fica o convite para vocês me visitarem na Guilherme de Almeida, tá? Com certeza. Suas considerações finais, meu querido Laércio. Mais uma vez agradecer a Marlene esses momentos maravilhosos que nós tivemos aqui. Convidar a todos, né, para você, André, que coordenou a parte técnica, o Beltel, que patrocina, que a gente possa continuar com a caminhada. Agradecer a todos os participantes e convidar para a semana que vem, que estamos aí com uma nova, vai ser o José Inácio, falando do avô dele, que foi um caricaturista famoso, tal, vai ser bem legal. E mais aquele lembrete, se por um acaso não receber o card com a chamada, é só lembrar que é sempre a mesma plataforma, né, André? É só clicar lá, independente se é João, se é Maria, quem que é. Não recebi. Não, então não vai ter? Clica lá que vai entrar, tá bom? Então, gente, é isso aí. Agradecer a todos. Muito obrigada. Uma ótima semana, né? E um ótimo final de semana, uma semana que vai entrar, um novo mês, né? O mês de maio, seja um mês de esperanças, né? O mês das flores, o mês das esperanças. E um abração a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado, beijo. Marlene. Valeu, Marlene. Beijo. Obrigado, André. Valeu, Lércio. Tchau. Curtindo o canal do YouTube. Beijos. Beijos, até. Tchau. Tchau.